Este vídeo é uma reflexão profunda do capítulo 1 do livro de Provérbios. Aqui, Salomão nos revela o propósito eterno da sabedoria: ensinar, proteger e transformar aqueles que a buscam com sinceridade. Vamos mergulhar na essência deste capítulo poderoso, entendendo por que a sabedoria vale mais do que qualquer riqueza desta terra. A verdadeira inteligência não nasce das teorias humanas. Ela vem do temor do Senhor. Temor que significa respeito, honra, obediência e confiança absoluta. Quando Deus está no centro das nossas decisões, encontramos direção, propósito e proteção. Quando ignoramos a sabedoria divina, o preço é alto. Desilusão, sofrimento e caminhos que levam à destruição. Salomão nos alerta para ouvirmos conselhos, respeitarmos nossos pais e evitarmos pessoas que nos empurram para o mal. Ele avisa sobre tentações atraentes, mas mortais. Prazeres rápidos que escondem armadilhas dolorosas. Neste capítulo, a sabedoria clama em alta voz. Ela chama por mim, ela chama por você. Ela diz: não permaneça na ignorância, venha aprender, venha viver. A mensagem é direta. A vida é construída pelas nossas escolhas. A sabedoria separa quem cresce de quem cai, quem prospera de quem se perde, quem vive na luz de quem caminha na escuridão. Este vídeo é um convite para olhar para dentro do coração, refletir sobre as influências ao seu redor e decidir quem você vai ouvir: o barulho do mundo ou a voz de Deus. Hoje você vai descobrir que sabedoria é prática diária. Deus quer filhos sábios, não pessoas perdidas. Cada conselho guarda um propósito maior. O mal sempre tenta desviar quem busca a verdade. Toda escolha aponta para um destino. Se esta mensagem tocar você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Vamos levar a sabedoria divina para restaurar vidas, fortalecer famílias e abrir portas de propósito e prosperidade. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Provérbios de Salomão. Aqui todos os dias um capítulo ou provérbio para inspirar sua mente e fortalecer sua fé. Que a palavra de Deus fale com você. Que ela te guie para a força, para a paz e para as conquistas que Ele preparou. Sabedoria é convite. Sabedoria é o caminho e ela está chamando o seu nome. Provérbios 1:4 nos lembra que a sabedoria não é um privilégio para poucos. Deus a oferece para dar prudência ao simples, conhecimento e bom senso aos jovens. Isso significa que não importa como você começou, confuso, perdido, sem orientação. Se você ouvir as instruções de Deus, a sua história pode mudar. A sabedoria é o caminho para quem deseja crescer e se tornar alguém preparado para a vida. Quantas vezes olhamos para trás e pensamos: se eu tivesse sabido disso antes? Pois bem, Provérbios existe para impedir que você continue errando pelos mesmos motivos. Cada princípio aqui é como um mapa do tesouro que revela onde estão as armadilhas e onde estão as oportunidades. Deus não quer que você aprenda apenas pela dor. Ele quer que você aprenda pela revelação. No versículo 5, Salomão apresenta um grande segredo espiritual. Ouça o sábio e cresça em prudência. Crescer não é sorte. Crescer é consequência de ouvir. As pessoas bem-sucedidas não são as que já sabem tudo, mas as que nunca param de aprender. Há sempre algo novo que Deus pode te mostrar. Um ajuste de rota, um conselho, uma instrução que transforma o teu futuro. A sabedoria de hoje pode evitar a lágrima de amanhã. O versículo 6 nos convida a entender Provérbios e sua interpretação, as palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, a Bíblia não quer robôs que decoram versículos, mas filhos que pensam, que analisam, que deixam o Espírito Santo iluminar o sentido oculto das coisas. Quem busca sabedoria recebe visão espiritual, enxerga além das aparências, percebe quem é verdadeiro e quem apenas finge ser. E então, chegamos ao versículo 7, um dos pilares mais importantes de toda a Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está a chave que abre todas as portas. Mas o que é temor? Não é medo de Deus. É respeito, honra, reverência, consciência de que Ele sabe o que nós não sabemos. O temor do Senhor coloca Deus no centro e coloca tudo o mais no lugar certo. Quando alguém ignora isso, quando vive como se Deus não existisse, a Bíblia diz que age como louco. E olha ao redor. Quantas decisões sem sabedoria têm destruído vidas? Casamentos, finanças, sonhos, famílias inteiras se desmoronando por escolhas impensadas. Porque muitos querem sabedoria, mas rejeitam a fonte da sabedoria. Hoje Deus está nos lembrando. Se você quer viver bem, comece pelo certo. O certo é Deus primeiro, o resto é consequência. Você já percebeu quanto tempo e energia desperdiçamos quando tentamos ser senhores do próprio destino? O capítulo 1 de Provérbios está nos convidando a entregar o volante da vida a quem conhece o caminho melhor que nós. A sabedoria não entra pela força, ela entra quando abrimos a porta. Então pergunte a si mesmo:
Quem está te guiando? Seus impulsos, o mundo ou Deus? Que esta reflexão marque um novo começo. Hoje a sabedoria está te chamando pelo nome, e a resposta que você der determinará o rumo dos seus próximos passos. Provérbios 1:8 nos diz: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Este versículo revela algo profundo. Há vozes que Deus usa para nos guardar do mal, antes mesmo de sabermos que ele existe. A instrução não é uma prisão, ela é proteção. Obedecer não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Quando crianças, muitas vezes não entendemos os nãos dos nossos pais, mas com o tempo, descobrimos que cada limite colocado por quem nos ama era na verdade um cuidado para evitar cicatrizes. Salomão nos lembra: o maior erro é desprezar os conselhos que nos impedem de errar. Hoje, muitos quebram a própria vida porque querem ser independentes antes de serem maduros. Querem decisões grandes com fundamentos pequenos. Querem liberdade, mas rejeitam a responsabilidade que sustenta essa liberdade. A sabedoria da vida começa por reconhecer que a voz da experiência pode enxergar perigos que nós ainda não vemos. O versículo 9 completa, dizendo que esses ensinamentos serão como uma coroa de graça em sua cabeça e colares em seu pescoço. Ou seja, quem honra conselhos é honrado pela vida. A obediência constrói caminho para a honra, favor e oportunidades que portas humanas jamais poderiam abrir. Olhe ao seu redor. Quantos sofreram porque ignoraram um alerta? Quantos choraram por ter escolhido escutar quem aplaude erros ao invés de quem orienta para o certo? Quantos se machucaram por darem ouvidos aos impulsos e não à sabedoria? Deus está dizendo: não deixe quem te ama ser apenas um eco no fundo da sua mente. Aprenda com quem já enfrentou batalhas que você ainda vai enfrentar. A maturidade começa quando paramos de lutar contra quem luta por nós. Talvez alguém que te ama já te alertou. Não vá. Não confie. Esse caminho não é para você. Mas o orgulho fala mais alto, até que o coração aprende chorando aquilo que poderia ter aprendido ouvindo. Este vídeo é um chamado para reconhecer: conselhos são presentes, correções são livramentos, instrução é amor em forma de palavras. Se você ainda tem pessoas que se importam o suficiente para te dizer a verdade, agradeça a Deus. Se você já perdeu essa chance, aprenda com a vida e peça a Deus que te dê discernimento daqui para frente. Hoje a palavra nos pergunta: quem está te guiando? Quem você tem escolhido ouvir? As vozes que querem te ver crescer ou as vozes que querem te ver cair? A sabedoria começa com um simples gesto: ouvir com o coração aberto. E quando você escolhe o conselho certo, você escolhe o futuro certo. Provérbios 1:10 começa com uma advertência direta e urgente: meu filho, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não consinta. Veja a palavra-chave: seduzir. O mal não se apresenta como algo feio ou assustador. Pelo contrário, ele vem com sorrisos, promessas e oportunidades brilhantes. Ele se veste de diversão, de todo mundo está fazendo, de não vai dar nada. O inimigo sabe que você não aceitaria um convite para se destruir. Então ele disfarça o convite como se fosse liberdade, amizade e sucesso. Salomão está dizendo: tem gente que não quer ver você crescer, quer apenas companhia na própria queda. Existem pessoas que nos cercam não porque nos amam, mas porque precisam de alguém para cair junto. O versículo 11 revela como essa sedução funciona. Venha conosco, vamos nos emboscar para matar alguém. É chocante ler isso, mas a realidade está mais perto do que pensamos. Eles dizem: vamos passar por cima das regras, vamos dar um jeitinho. Quem se importa com as consequências? A tentação costuma vir com convites coletivos. A galera toda vai. Se você não for, vai ficar de fora. Você é careta? Perceba, o mal precisa da aprovação do grupo. A sabedoria caminha bem, mesmo quando caminha sozinha. O versículo 12 continua: vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os que descem a cova. Que imagem forte! O mal começa como uma aventura, mas termina como um buraco sem volta. A sedução promete emoção, mas entrega destruição. E aqui está o alerta: toda influência tem uma direção. Toda companhia te leva para algum lugar. Quem caminha com o erro, termina no erro. Talvez hoje Deus esteja te fazendo lembrar de algum convite, alguma pessoa, alguma voz que tem tentado desviar o teu propósito. Talvez esteja dizendo: não siga esse caminho. Não entregue sua paz em troca de aceitação. Não sacrifique seu futuro por uma aventura. A maior batalha da vida não acontece nas tentações grandes. Ela acontece nos primeiros sim que damos para as escolhas erradas. Este trecho de Provérbios nos chama para uma reflexão sincera. Quem está influenciando as suas decisões?
Quem está moldando o seu caráter? Quem está te puxando para longe daquilo que Deus tem para você? Lembre-se, o mal só domina quem consente. Nenhum caminho errado te avisa quando chegou no final. Toda queda começa com uma companhia errada. A decisão que você toma hoje pode ser o livramento da dor de amanhã. Escolha quem te aproxima da sua melhor versão. Escolha quem te aponta para Deus. Nos versículos 13 e 14, Salomão revela uma das estratégias mais perigosas do pecado: a promessa de ganho fácil e pertencimento imediato. Eles dizem: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Repare com atenção. O convite não fala de esforço, disciplina ou espera. Ele fala de resultado sem processo, de recompensa sem responsabilidade, de conquista sem caráter. O pecado sempre promete mais do que entrega. Ele oferece atalhos, mas esconde o preço. Ele mostra o brilho do ouro, mas oculta as correntes que vêm junto. Acharemos bens preciosos. Quem não quer prosperar? Quem não deseja segurança, conforto e estabilidade? O problema não é o desejo. O problema é o caminho. Essas vozes dizem: todo mundo faz. É só dessa vez. Depois você ajeita. Ninguém vai saber. Mas o que elas realmente estão dizendo é: venda seus valores. Troque sua consciência por vantagem. Abra mão do que é certo para se dar bem. E então vem a segunda armadilha: teremos todos uma só bolsa. Isso é poderoso. O pecado não quer apenas te seduzir. Ele quer te prender, criar laços, dependência, compromissos errados. Quando você entra, não decide mais sozinho. Você passa a dever, a esconder, a se calar. O que começa como parceria termina como prisão. Quantas pessoas hoje estão presas a escolhas feitas por ganância? Quantas perderam a paz tentando ganhar mais? Quantas trocaram caráter por status, integridade por dinheiro, propósito por aparência? Salomão está nos alertando. Nem tudo que brilha é provisão. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem todo ganho vale o preço da alma. O pecado nunca mostra o final do filme. Ele só mostra o trailer. E o trailer sempre parece empolgante. Mas o final é vazio. É culpa. É medo. É a sensação de ter ganho o mundo e perdido a si mesmo. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão. Uma proposta. Um atalho. Algo que parece bom demais para ser verdade. E geralmente é. A sabedoria te chama para parar, respirar e perguntar: isso honra a Deus? Isso preserva quem eu sou? Isso constrói ou apenas engorda o ego? Porque tudo aquilo que começa errado, termina errado. E tudo aquilo que nasce da ganância, cobra com juros altos. A verdadeira prosperidade não te rouba a paz, não te obriga a mentir, não te afasta de Deus. Ela vem limpa, ela vem em paz, ela vem no tempo certo. Escolher a sabedoria hoje é evitar arrependimentos amanhã. E Deus continua te oferecendo esse caminho. Provérbios 1:15 mostra Salomão aprofundando o alerta e toca em algo extremamente prático. Filho meu, não andes no caminho com eles. Guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Aqui a sabedoria deixa de ser apenas um conceito e se torna decisão diária. Ela fala de passos, de direção, de escolhas repetidas que moldam o destino. Note que o texto não diz apenas não faça, ele diz não ande, porque ninguém cai de uma vez. As quedas começam com passos pequenos, aparentemente inofensivos. Um caminho aceito, uma rotina ajustada, uma presença constante onde você não deveria estar. Os pés representam aquilo que você tolera, onde você frequenta, com quem você convive, o que você consome, o que você normaliza. Salomão está dizendo: não basta rejeitar o ato final. Rejeite o caminho que leva até ele. Muitas pessoas querem força para resistir no fim, mas nunca tiveram coragem de sair no começo. O versículo 16 revela a urgência do alerta. Eles correm para o mal. Eles não andam devagar. Eles não param para refletir. Eles têm pressa. Porque quem escolhe o caminho errado sente, no fundo, que precisa correr antes que a consciência acorde. O mal sempre tem pressa. A sabedoria ensina a desacelerar. Quantas vezes a vida nos empurra para decisões rápidas? Decida agora. É a última chance. Depois não tem mais. Mas a verdade é, Deus nunca te apressa para errar. O inimigo nunca te dá tempo para pensar. Salomão nos ensina que discernimento é saber quando parar. Saber dizer: isso não é para mim. Esse ambiente não me faz bem. Esse caminho não honra quem eu estou me tornando. Porque existe algo inevitável. O caminho molda o caráter. O hábito molda o destino. Os pés sempre levam o corpo junto. Talvez hoje você não esteja fazendo nada grave, mas talvez esteja andando onde não deveria, aceitando conversas, rindo do que antes te incomodava,
se acostumando com o que antes te feria. A sabedoria está te chamando de volta. Ela não grita, ela orienta. Ela diz: mude o caminho antes que precise mudar a vida inteira. Não espere o fundo do poço para trocar de rota. Não espere a dor para aprender. Não espere perder para perceber. Deus te dá hoje algo precioso, a chance de escolher diferente. E tudo começa pelos pés. Por onde você anda, por onde você permanece, por onde você decide seguir, porque o destino não é um acaso. É o resultado de passos repetidos. Que a sabedoria te ensine a escolher caminhos que preservam a tua paz, protegem teu futuro e te aproximam do propósito que Deus sonhou para você. Salomão agora revela algo que muita gente só descobre tarde demais. O mal nunca prejudica apenas a vítima. Ele destrói primeiro quem o pratica. No versículo 17, ele usa uma imagem simples, porém poderosa. Debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Em outras palavras, até um pássaro entende quando há uma armadilha. Mas o ser humano, quando dominado pela ganância, pela pressa e pelo orgulho, age pior que um animal. Quem escolhe o caminho errado acredita que está sendo esperto, mas está apenas ignorando os sinais óbvios. A armadilha está visível. As consequências são claras. Mesmo assim, muitos seguem em frente, convencidos de que com eles será diferente. O problema não é falta de aviso, é excesso de confiança. O versículo 18 traz uma virada impactante. Eles se emboscam contra o próprio sangue e armam ciladas contra a sua própria vida. Que verdade dura! Eles acham que estão ferindo outros, mas estão cavando o próprio buraco. O mal sempre promete controle, mas termina em autossabotagem. A pessoa acha que está enganando o sistema, passando por cima das regras, tirando vantagem, mas na verdade está minando a própria paz, destruindo a própria consciência, enfraquecendo o próprio futuro. Ninguém sai ileso de um caminho errado. A conta sempre chega. Talvez não na hora, talvez não do jeito esperado, mas chega. O versículo 19 fecha esse alerta com uma sentença definitiva. Tal é o caminho de todo ganancioso. A ganância tira a vida de quem a possui. Aqui está uma das verdades mais ignoradas da nossa geração. A ganância não é apenas desejo por mais. Ela é um veneno silencioso. Ela rouba a gratidão. Ela apaga limites. Ela faz a pessoa perder o senso de certo e errado. E aos poucos vai tirando a vida por dentro. A paz, a alegria, o sono, a honra, os relacionamentos. A pessoa continua respirando, mas já não vive. Salomão nos ensina que o pecado nunca é inteligente. Ele só parece vantajoso no começo. Depois cobra juros altos. Talvez você conheça alguém que caiu assim. Ou talvez reconheça sinais em si mesmo. Decisões apressadas, justificativas constantes. Desconforto interior que você tenta calar. A sabedoria está te alertando. Nem toda oportunidade é uma bênção. Nem todo ganho é lucro. Nem todo atalho leva mais rápido. Alguns caminhos parecem curtos, mas dão voltas longas de dor. Este trecho de Provérbios nos convida a uma reflexão séria. O que você tem buscado com tanta pressa? Vale mesmo o preço que isso pode cobrar? Você está armando planos ou armando armadilhas contra si mesmo? A boa notícia é que ainda há tempo. A sabedoria não expõe para condenar. Ela revela para salvar. Antes que a armadilha se feche, antes que o dano se torne irreversível, Deus te chama a parar, avaliar e escolher a vida. Porque quem anda com sabedoria não precisa correr. E quem escolhe o caminho certo não precisa temer o fim. Nos Provérbios 1, 20 e 21, a partir deste ponto, o tom do capítulo muda. Salomão deixa de falar apenas sobre a sabedoria e passa a nos mostrar a sabedoria falando. E o cenário é revelador. Ora, a sabedoria clama nas ruas, nas praças e levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama. Às portas da cidade profere as suas palavras. Preste atenção. A sabedoria não sussurra escondida, ela grita. Ela não está restrita a templos, nem limitada a momentos religiosos. Ela está nas ruas, nas decisões do dia a dia, nas conversas comuns, nos cruzamentos da vida onde escolhemos caminhos. E isso muda tudo. Muita gente diz, se Deus quisesse falar comigo, falaria. Mas Salomão responde, ele já está falando. O problema não é a ausência da voz, é a falta de atenção. A sabedoria clama onde todos passam, nas praças onde as opiniões se formam, nos portões da cidade, onde decisões são tomadas, nos lugares de movimento, onde a vida acontece de verdade. Deus não se esconde. A sabedoria não é privilégio de poucos iluminados. Ela está disponível, visível, audível. O que diferencia as pessoas não é quem ouviu, mas quem decidiu escutar. Vivemos em uma geração barulhenta, opiniões por todos os lados, conselhos rápidos, frases prontas, influenciadores dizendo o que você deve pensar, sentir, comprar, ser. No meio desse ruído, a sabedoria continua clamando.
mas ela não compete com gritos vazios. Ela espera que você pare, que desacelere, que escolha ouvi-la. E aqui está a parte mais confrontadora. Quem ignora a sabedoria não pode alegar ignorância. Ela estava na rua. Ela estava no caminho, ela falou. Quantas vezes a vida já tentou te alertar? Um incômodo no coração, um conselho que você desprezou, um sinal que você achou exagero, uma porta que se fechou para te proteger. A sabedoria falou, mas você estava ocupado demais. Provérbios 1 começa a nos mostrar que a partir daqui não existe neutralidade. Ou você responde à voz da sabedoria, ou responde às consequências de ignorá-la. Esse trecho nos chama a uma pergunta profunda. Que vozes estão mais altas na sua vida hoje? A pressa, o medo, o orgulho ou a sabedoria? Porque a sabedoria não corre atrás de quem foge. Ela chama, ela alerta, ela aponta o caminho. Mas a decisão de parar e ouvir, essa sempre foi sua. Talvez hoje, no meio da rotina, no meio das escolhas, no meio do barulho, você esteja percebendo algo diferente. Não é acaso. É a sabedoria clamando novamente. E ela ainda está nas ruas. Ainda está acessível, ainda está chamando. A pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é, você está disposto a ouvir? Aqui a sabedoria deixa de apenas chamar e passa a confrontar. Provérbios 1:22 é uma pergunta que atravessa gerações. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós escarnecedores desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecerás o conhecimento? Essa pergunta não é agressiva. Ela é dolorosamente honesta. A sabedoria não pergunta se erramos. Ela pergunta por quanto tempo ainda vamos insistir no erro. Perceba algo profundo. O problema aqui não é falta de inteligência. É amor pelo engano. A Bíblia não diz que essas pessoas são enganadas. Diz que elas amam a necessidade, gostam do caminho errado, sentem prazer em zombar da verdade. Rejeitam o conhecimento porque ele exige mudança. Esse versículo expõe uma realidade dura. Há pessoas que não querem aprender, porque aprender significaria admitir que estavam erradas. A sabedoria identifica 3 perfis perigosos. Os nécios que escolhem o raso porque o profundo exige esforço. Os escarnecedores, que zombam para não se sentirem confrontados. Os loucos, que odeiam o conhecimento porque ele ameaça seus hábitos. Isso não fala apenas de outros. Isso fala de momentos da nossa própria vida. Quantas vezes já preferimos rir, ignorar, desviar o olhar, do que encarar uma verdade que exigiria mudança? A sabedoria confronta porque ama. Ela não grita para humilhar, ela pergunta para despertar. Até quando? Até quando você vai repetir ciclos? Até quando vai justificar o que sabe que não está certo? Até quando vai trocar crescimento por conforto? Até quando vai confundir liberdade com falta de limites? Este versículo revela algo essencial. Ninguém se perde por falta de aviso. As pessoas se perdem por rejeitar o conhecimento. A sabedoria não força. Ela pergunta, ela confronta, ela espera uma resposta. E aqui está o ponto decisivo. Ou você se sente ofendido pela sabedoria, ou se sente despertado por ela. Quem ama a verdade, mesmo quando dói, cresce. Quem zomba da verdade, mesmo quando ela salva, endurece. Talvez este confronto esteja incomodando você agora. E isso não é ruim. É sinal de que algo está sendo tocado por dentro. A sabedoria está olhando nos seus olhos e perguntando: até quando você vai fugir daquilo que pode te curar? Até quando vai resistir ao que pode te libertar? Até quando vai chamar de exagero aquilo que Deus chama de cuidado? Este não é um ataque. É um convite disfarçado de confronto, porque só muda quem aceita ser confrontado. E só cresce quem tem coragem de ouvir a verdade. A sabedoria falou, agora o silêncio ou a resposta estão nas suas mãos. Depois do confronto direto, a sabedoria não fecha a porta. Ela abre um caminho. Provérbios 1:23 diz, voltai-vos para a minha repreensão, eis que derramarei abundantemente do meu espírito sobre vós, e vos farei saber as minhas palavras. Este é um dos versículos mais misericordiosos de todo o capítulo. Antes de qualquer consequência, antes de qualquer juízo, existe um convite claro. Voltem-se. A sabedoria não exige perfeição, ela exige arrependimento. Não pede um passado limpo, pede um coração disposto a mudar de direção. Voltai-vos significa parar, reconhecer, corrigir a rota. É o momento em que alguém percebe, eu não posso continuar assim. E então vem a promessa. Não é pequena, não é simbólica, é abundante. Derramarei do meu espírito. Isso fala de visão, de entendimento, de clareza interior, de força para dizer não ao que antes dominava, de discernimento para enxergar o que antes confundia. A sabedoria não oferece apenas regras. Ela oferece capacitação. Ela não diz, mude sozinho. Ela diz, eu te ajudo a mudar. Quantas pessoas querem resultados diferentes, mas sem transformação interior?
A sabedoria mostra que a mudança começa por dentro. Primeiro o espírito é alinhado, depois as escolhas se ajustam e então a vida muda. Este versículo nos mostra que Deus não quer apenas corrigir comportamentos. Ele quer renovar a mente. Ele quer ensinar a pensar, a decidir, a viver com consciência. E perceba, a promessa vem antes da punição, antes do silêncio, antes das consequências, antes da dor. Isso revela o coração de Deus. Ele chama, ele insiste, ele oferece, ele espera, mas esse ponto é decisivo. Porque aqui a pessoa precisa responder. Ignorar esse convite é fechar a porta voluntariamente. Aceitá-lo é iniciar um novo caminho. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, entre continuar como está ou se voltar para a sabedoria, entre justificar erros ou permitir que Deus te ensine algo novo, entre repetir ciclos ou experimentar transformação. A sabedoria está dizendo: se você se voltar, eu te revelo. Se você ouvir, eu te ensino. Se você responder, eu te capacito. Este é o momento da virada. Não é barulhento, não é público, é interior. Ninguém vê quando a decisão é tomada, mas todos percebem quando os frutos aparecem. E a pergunta que fica é simples, mas profunda. Você vai resistir ou vai se voltar? Porque a sabedoria não força, ela convida. E quem aceita esse convite nunca mais caminha da mesma forma. Depois do convite misericordioso, o tom muda novamente. Agora a sabedoria revela o outro lado da decisão. Mas por que clamei e recusastes? Estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Essas palavras são fortes, não porque Deus esteja irado sem motivo, mas porque o ser humano foi avisado. A sabedoria chamou, estendeu a mão, ofereceu direção, ofereceu mudança, ofereceu vida, mas houve recusa. Este trecho revela algo profundo. Deus não impõe transformação, Ele oferece. A responsabilidade da resposta é nossa. Recusastes. Essa palavra pesa, não foi ignorância, não foi falta de oportunidade, foi decisão. Quantas vezes isso acontece na vida real? A consciência alerta, um conselho é dado, uma inquietação surge, uma porta se fecha, um aviso se repete, mas a pessoa insiste. A sabedoria descreve uma cena quase dolorosa, Deus estendendo a mão e ninguém segurando. Não porque ele não estivesse presente, mas porque o orgulho falou mais alto, porque a autossuficiência disse: eu sei o que estou fazendo, porque o coração endureceu. Rejeitar conselho parece liberdade no começo, mas é isolamento disfarçado. Quando alguém passa a rejeitar a correção, ela começa a se afastar da proteção. Quando despreza a repreensão, afasta-se do crescimento. Quando ignora alertas, aproxima-se das consequências. Este texto não é sobre um Deus distante, é sobre um Deus que falou e foi ignorado. E isso nos confronta. Será que já fizemos isso? Será que já percebemos sinais, mas escolhemos continuar? Será que já sentimos aquele incômodo interior, mas decidimos abafá-lo? A sabedoria não acusa por prazer. Ela descreve a realidade. Toda vez que rejeitamos orientação, estamos escolhendo andar sozinhos. E andar sozinho, sem direção, é caminhar vulnerável. O mais sério aqui não é o erro, é a resistência à correção. Errar é humano. Persistir no erro, ignorando a verdade, é decisão. Talvez este bloco seja um espelho. Talvez esteja lembrando você de momentos em que Deus falou, mas você adiou a resposta. Ainda há tempo, mas o texto já começa a mostrar. Há um limite para a insistência. A sabedoria chama, ela oferece, ela alerta, mas ela não força ninguém a ouvir. E cada vez que alguém diz não, o coração fica um pouco mais duro. A pergunta que fica é inevitável. Quando Deus estendeu a mão, você segurou ou virou o rosto? Depois de mostrar o convite rejeitado, a sabedoria revela algo que muitos não gostam de ouvir. Existem consequências. Também eu me rirei na vossa desventura e zombarei quando vier o vosso temor. Quando o vosso temor vier como assolação e a vossa perdição vier como redemoinho. Essas palavras parecem duras, mas não falam de crueldade, falam de justiça. Não é Deus rindo da dor, é a consequência revelando que o aviso era verdadeiro. Quando alguém ignora repetidamente a sabedoria, chega um momento em que aquilo que parecia exagero se torna realidade. O texto usa imagens fortes: assolação, redemoinho, tempestade repentina, porque é assim que muitas crises chegam. De repente, sem aviso final, sem tempo para ajustar, mas na verdade o aviso já tinha sido dado. Só foi ignorado. Quantas pessoas hoje vivem consequências que começaram com pequenas escolhas? Pequenos não tem problema. Pequenos é só dessa vez. Pequenos desvios que pareciam inofensivos. O problema nunca começa grande. Ele cresce no silêncio. E quando explode, a pessoa diz: "Como isso aconteceu?" Aconteceu porque a sabedoria foi desprezada.
Se esta mensagem está abrindo seus olhos, aproveite agora para curtir este vídeo e ativar o sininho, porque aqui nós não romantizamos erros, nós confrontamos para transformar, e cada capítulo pode ser um divisor de águas na sua vida. Voltando ao texto, há algo profundamente sério aqui. A consequência não é surpresa para Deus. Ela é resultado da escolha humana. Quando o coração insiste no erro, a vida responde com dor. Não como vingança, mas como colheita. O redemoinho mencionado por Salomão representa o momento em que a pessoa perde o controle. Aquilo que parecia domínio se torna caos. Aquilo que parecia vantagem se torna medo. E o temor chega, o medo chega, a angústia chega. Não porque Deus queria destruir, mas porque a pessoa escolheu ignorar o caminho da proteção. Este trecho é um alerta urgente. Não espere a tempestade para valorizar o conselho. Não espere o colapso para desejar a sabedoria. Não espere o medo para buscar direção. A sabedoria fala antes da dor, mas a consequência fala depois da decisão. E quando ela fala, não há argumento que a silencie. Ainda há tempo. Se você está ouvindo, é porque a tempestade ainda não levou tudo. A escolha continua sendo sua. Ou você aprende pela orientação, ou aprende pela consequência. Mas aprenderá. E a sabedoria continua sendo o caminho mais seguro. Chegamos agora a uma das partes mais sérias de todo o capítulo. Depois de mostrar que a consequência chega como uma tempestade, a sabedoria revela algo ainda mais impactante: o silêncio que vem depois da rejeição constante. Provérbios 1:28 diz: "Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar." Isso não significa que Deus abandona quem o busca com sinceridade. O que Salomão está mostrando aqui é outra coisa. Quando alguém passa muito tempo ignorando a verdade, desprezando conselhos, rejeitando direção, chega um momento em que a pessoa só procura ajuda quando tudo já está em colapso. Muitos querem a solução sem terem querido ouvir a orientação. Quantas vezes isso acontece na vida real? A pessoa ignora avisos, ignora sinais, ignora conselhos, ignora princípios. E quando tudo desmorona, corre atrás de respostas urgentes. Mas a sabedoria não é um botão de emergência. Ela é um caminho que precisa ser seguido antes da crise. O versículo 29 explica a raiz desse problema. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Veja a palavra importante aqui. Preferiram, ou melhor, não preferiram. A vida é feita de escolhas de prioridade. Todos os dias escolhemos o que ouvir. Escolhemos quem seguir. Escolhemos que voz terá mais peso em nossas decisões. Alguns preferem a pressa. Outros preferem a aparência. Outros preferem a opinião do mundo. Outros preferem o orgulho de achar que já sabem tudo. Mas poucos preferem a sabedoria. E é exatamente isso que Provérbios está confrontando. Não é falta de acesso à verdade, é a rejeição da verdade. A sabedoria falou, chamou, alertou, mostrou o caminho, mas o coração decidiu ignorar. E quando a crise chega, a pessoa percebe que deveria ter ouvido antes. Este trecho é como um espelho espiritual. Ele nos faz parar e perguntar algo muito sério. Quais conselhos você tem ignorado ultimamente? Quais alertas você tem tratado como exagero? Quais decisões você está adiando, sabendo que deveria mudar agora? A sabedoria não se afasta de quem a busca de verdade, mas ela não pode ser aproveitada por quem insiste em desprezá-la. E aqui está uma das grandes mensagens deste capítulo. Quanto mais cedo você ouve, menos dor você precisa enfrentar. Talvez hoje seja exatamente o momento de ajustar a rota, de voltar para o caminho certo antes que a tempestade fique maior. Porque enquanto você está ouvindo esta reflexão, a sabedoria ainda está falando. E isso significa que ainda existe oportunidade. Agora chegamos a um versículo que revela algo muito importante sobre a natureza humana. Até aqui, Salomão mostrou o chamado da sabedoria, o alerta, a rejeição e as consequências. Mas em Provérbios 1:30, ele mostra o que realmente está acontecendo dentro do coração das pessoas. O texto diz: "Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão." Perceba algo essencial aqui. Não foi falta de aviso. Não foi falta de orientação. Não foi falta de oportunidade. O problema foi a decisão de não aceitar o conselho. Existe uma diferença enorme entre não saber e não querer ouvir. Muitas pessoas dizem que querem melhorar de vida, querem crescer, querem prosperar, querem ter paz. Mas quando a correção aparece, quando a verdade confronta, quando a sabedoria aponta um erro, elas recuam. Porque aceitar conselho exige humildade. E a humildade é uma das maiores chaves para a transformação. Provérbios está nos mostrando que o maior obstáculo para a sabedoria não é a ignorância, é o orgulho. O orgulho fecha os ouvidos. O orgulho cria justificativas. O orgulho faz a pessoa acreditar que mudar é uma ameaça, quando na verdade mudar é libertação. Quantas vidas permanecem presas no mesmo ciclo por causa disso?
A pessoa recebe orientação, mas não muda. Recebe alerta, mas ignora. Percebe o erro, mas insiste. E pouco a pouco o coração vai se endurecendo. É por isso que a sabedoria usa uma palavra forte: desprezaram. Isso significa tratar algo valioso como se não tivesse importância. Imagine receber um mapa que mostra onde estão as armadilhas da estrada e decidir não olhar para ele. É exatamente isso que acontece quando alguém rejeita o conselho da sabedoria. Mas este versículo também é um convite para reflexão pessoal. Todos nós, em algum momento da vida, já resistimos a um conselho que poderia ter nos poupado dor. Todos nós já tivemos momentos em que preferimos insistir na própria vontade. E é justamente por isso que este capítulo existe, para nos despertar antes que seja tarde demais. Hoje, a pergunta não é apenas sobre ouvir a sabedoria. A pergunta é se você está disposto a aceitar o que ela revela, porque ouvir sem aplicar não transforma. E aceitar a correção é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual e emocional. Talvez Deus esteja tentando ajustar algo na sua vida neste momento. Talvez exista uma direção que você já percebeu, mas ainda não teve coragem de seguir. Se for isso, este é o momento de abrir o coração. A sabedoria não veio para te acusar, ela veio para te proteger. E quem aprende a ouvir conselhos caminha mais longe, cai menos e constrói uma vida muito mais sólida. Este versículo nos lembra de algo poderoso. Quem aceita a direção cresce. Quem despreza a direção repete os mesmos erros. E a boa notícia é que enquanto você ainda pode ouvir, ainda pode mudar. Agora chegamos a um princípio que governa absolutamente toda a vida humana. Provérbios 1:31 revela algo que muitas pessoas só percebem tarde demais. O texto diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Essa frase é extremamente forte. Ela mostra que a vida funciona como uma plantação. Tudo o que fazemos, pensamos, escolhemos e repetimos se transforma em sementes. E mais cedo ou mais tarde, essas sementes produzem fruto. Muita gente quer resultados diferentes, sem mudar as escolhas. Quer paz vivendo em conflito. Quer prosperidade tomando decisões impulsivas. Quer estabilidade ignorando princípios. Mas a sabedoria está nos lembrando hoje: a colheita sempre revela o que foi plantado. E aqui existe algo muito importante. Deus não está dizendo isso para condenar ninguém. Ele está nos mostrando uma lei da vida, para que possamos corrigir o caminho enquanto ainda há tempo. Porque toda decisão cria um futuro. Cada amizade influencia uma direção. Cada hábito constrói um destino. Cada escolha silenciosa molda a vida que vamos viver. É por isso que Provérbios insiste tanto em sabedoria. Porque a sabedoria nos ajuda a plantar melhor hoje para viver melhor amanhã. Agora eu quero fazer uma pausa importante aqui. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sente que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas a despertarem para a sabedoria, então faça algo simples agora. Curta este vídeo. Siga o canal e ative o sininho para receber as próximas reflexões. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode estar sendo instrumento para transformar a vida de alguém hoje. Voltando à reflexão, o versículo diz que as pessoas se fartarão dos próprios conselhos. Isso significa que quem insiste em viver apenas pela própria vontade, ignorando orientação, um dia acaba enfrentando o peso dessas decisões. Mas existe uma revelação poderosa aqui que muita gente não percebe. Se é possível colher consequências ruins por escolhas erradas, também é possível colher bênçãos por escolhas sábias. Isso muda tudo, porque significa que o futuro ainda pode ser transformado. Talvez algumas decisões do passado trouxeram dificuldades. Talvez erros já tenham sido cometidos. Mas a sabedoria começa exatamente nesse ponto. Quando alguém decide mudar a direção da plantação. Hoje pode ser o dia de plantar paz. Hoje pode ser o dia de plantar disciplina. Hoje pode ser o dia de plantar fé, prudência e visão. E quem começa a plantar sabedoria, começa a colher estabilidade, crescimento e propósito. A pergunta que este versículo deixa para cada um de nós é muito clara. Que tipo de fruto você quer colher na sua vida? Porque o caminho para esse fruto começa nas escolhas que você faz hoje. Agora entramos em um versículo que revela uma das causas mais silenciosas da queda de muitas pessoas. Não é apenas o erro em si que destrói uma vida. Muitas vezes é a sensação de que está tudo bem, quando na verdade não está. Provérbios 1:32 diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja como esse versículo é profundo. Ele mostra dois movimentos que acontecem dentro do coração humano. O primeiro é o desvio. Ninguém se perde de uma vez só. O desvio começa pequeno, uma decisão aparentemente simples,
um afastamento discreto dos princípios, um conselho ignorado, um alerta que a pessoa escolhe não ouvir, e pouco a pouco o caminho muda. O problema é que quem está se desviando quase nunca percebe no início, porque o desvio costuma parecer confortável, parece mais fácil, parece mais rápido, parece mais vantajoso naquele momento. Mas Provérbios revela algo sério. Esse caminho, quando mantido, leva à destruição. Agora observe a segunda parte do versículo, que talvez seja ainda mais forte. A impressão de bem-estar os leva à perdição. Isso significa que muitas pessoas não caem porque estão sofrendo. Elas caem porque acham que está tudo bem. Acham que estão no controle. Acham que sabem o que estão fazendo. Acham que nada de ruim vai acontecer. Esse é um dos maiores perigos da vida, quando o erro começa a parecer normal. Quando a consciência para de alertar. Quando o coração se acostuma com aquilo que antes incomodava. Quando a pessoa começa a justificar atitudes que antes ela mesma considerava erradas. É exatamente assim que muitas histórias de queda começam. Não começam no caos, começam na falsa tranquilidade. Mas este versículo não foi escrito para gerar medo. Ele foi escrito para despertar consciência. Porque quando alguém percebe isso a tempo, ainda pode ajustar o caminho. A sabedoria funciona como uma luz que revela onde estamos pisando. Ela nos mostra quando algo está saindo da rota antes que a queda aconteça. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste momento. Existe alguma área da sua vida onde você começou a se acomodar demais? Alguma escolha que parecia pequena, mas que pode estar te afastando do caminho certo? Alguma atitude que você sente que precisa rever? Essas perguntas não são acusações. Elas são oportunidades de realinhamento. Porque quem tem coragem de corrigir a rota, hoje evita grandes dores amanhã. A sabedoria sempre chega antes da queda para oferecer um novo caminho. E quem decide ouvir, cresce. Quem decide ajustar, se fortalece. Quem decide voltar para o caminho certo, encontra segurança novamente. Este versículo nos ensina algo essencial. O perigo não está apenas no erro. Está em achar que o erro não terá consequência. Mas quem escolhe viver com sabedoria, constrói uma vida muito mais firme, consciente e protegida. E é exatamente isso que Provérbios está tentando formar dentro de nós. Depois de tantos alertas, conselhos e confrontos ao longo deste capítulo, chegamos agora a uma das promessas mais bonitas e encorajadoras de todo Provérbios. Este versículo funciona como uma luz depois de todas as advertências anteriores. Provérbios 1:33 diz: "Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal." Perceba a diferença que a sabedoria apresenta aqui. Até agora vimos o caminho da imprudência, da rejeição, da ganância, do orgulho e das decisões precipitadas. Vimos o que acontece quando alguém ignora os avisos. Mas agora Salomão mostra o outro lado, o caminho de quem decide ouvir. E ouvir aqui não significa apenas escutar palavras. Significa permitir que a sabedoria direcione a vida. Quem aprende a ouvir conselhos, vive com mais clareza. Quem aprende a ouvir corre menos riscos desnecessários. Quem aprende a ouvir, constrói uma vida mais estável. A promessa começa com algo muito poderoso. Habitará seguro. Isso não significa que a vida não terá desafios. Todos enfrentam momentos difíceis. Mas significa que a pessoa não vive perdida, não vive sem direção, não vive tomando decisões impulsivas que trazem caos constante. A sabedoria cria fundamentos. E quem tem fundamentos, vive com mais firmeza. Depois o versículo diz algo que muita gente busca hoje e quase ninguém encontra: tranquilidade. Quantas pessoas vivem inquietas, ansiosas, sempre com medo do que pode acontecer amanhã? Muitas vezes isso acontece porque as decisões foram tomadas sem sabedoria. Mas quando alguém começa a alinhar a vida com princípios corretos, algo muda por dentro. A mente fica mais clara, o coração fica mais leve, a vida começa a entrar em ordem. E então vem a última parte da promessa: sem temor do mal. Isso é profundo. Porque quem vive com sabedoria não precisa viver assustado com as consequências das próprias escolhas. A pessoa passa a caminhar com mais confiança, com mais discernimento e com mais paz interior. E talvez seja exatamente isso que Deus quer construir em você através dessa jornada em Provérbios. Uma vida mais estável, uma mente mais sábia, um coração mais seguro. Às vezes, uma única reflexão pode mudar completamente a direção da vida de alguém. E lembre-se de algo muito importante que este capítulo nos ensinou. A sabedoria sempre fala, mas apenas quem decide ouvir experimenta a paz que ela oferece. Hoje você ouviu. Agora começa a caminhada de aplicar. Chegamos a um momento muito importante desta jornada, pelo capítulo 1. Depois de tudo o que vimos até aqui, os conselhos iniciais, o alerta sobre más companhias
o perigo da ganância, o clamor da sabedoria nas ruas e as consequências das escolhas. Existe uma pergunta que resume toda essa mensagem. Qual voz está guiando a sua vida neste momento? Porque se você observar bem, o capítulo inteiro apresenta dois caminhos muito claros. De um lado, está a voz da pressa, da impulsividade, das promessas fáceis, das influências erradas e das decisões tomadas sem reflexão. É a voz que diz, vai, todo mundo faz. Não pense muito, depois você resolve. Essa voz é comum, barulhenta e muitas vezes parece mais atraente no começo. Mas ao longo do capítulo, vimos que ela quase sempre conduz ao arrependimento. Do outro lado está a voz da sabedoria. Ela nem sempre grita mais alto, mas é firme, é clara e principalmente é verdadeira. A sabedoria chama para pensar antes de agir. Ele chama para avaliar as consequências. Chama para escolher o caminho que constrói e não o que destrói. E o mais interessante é que a sabedoria não se esconde. O texto mostra que ela está nas ruas, nas decisões do dia a dia, nas oportunidades de aprendizado, nos conselhos que recebemos e até nos erros que nos ensinam algo. O problema nunca foi a ausência da sabedoria. O verdadeiro desafio sempre foi a disposição de ouvir. Talvez ao longo desta reflexão, você tenha se lembrado de momentos da sua própria vida, decisões que deram certo porque você ouviu o conselho certo, ou situações difíceis que começaram com um pequeno passo fora do caminho. Isso acontece com todos nós. A vida é construída assim, escolha após escolha. Mas aqui está algo poderoso que esse capítulo nos ensina. Sempre é possível recomeçar com mais sabedoria a partir de agora. Independentemente do que já aconteceu, hoje você pode escolher ouvir mais, refletir mais e caminhar com mais consciência. Você pode decidir que suas próximas escolhas serão mais alinhadas com aquilo que constrói sua vida, sua paz, seus relacionamentos e seu futuro. A sabedoria não exige perfeição. Ela pede disposição para aprender. E quando alguém desenvolve esse coração ensinável, algo muda profundamente dentro da pessoa. A mente amadurece. As decisões ficam mais firmes. A vida começa a ganhar direção. Talvez esse seja exatamente o propósito deste momento. Não apenas ouvir uma reflexão, mas iniciar uma transformação silenciosa, que começa nas pequenas decisões do dia a dia. Porque no final das contas, a vida que você viverá amanhã está sendo formada pelas escolhas que você faz hoje. E a sabedoria continua chamando. Mas como isso se aplica à nossa vida hoje? Porque este capítulo não foi escrito apenas para ser lido. Ele foi escrito para ser vivido. A sabedoria que vimos aqui aparece todos os dias diante de nós. Ela aparece nas amizades que escolhemos, nas decisões financeiras que tomamos, no tipo de conteúdo que consumimos, nas conversas que alimentamos, nos caminhos que decidimos seguir. Muitas vezes o erro começa pequeno. Uma escolha aparentemente simples, um convite que parece inofensivo, uma decisão tomada sem reflexão. E de repente, quando percebemos, já estamos andando por um caminho que não queríamos estar. Foi exatamente isso que vimos no início do capítulo. O mal quase sempre se apresenta como oportunidade. Mas a sabedoria nos ensina algo poderoso. Nem tudo que parece ganho é realmente ganho. Nem todo grupo é um bom lugar para estar. Nem toda oportunidade é uma porta que Deus abriu. Por isso, a pergunta que este capítulo faz para nós hoje é muito prática. Quem está influenciando suas decisões? Pare por um momento e pense nisso. Porque a direção da nossa vida quase sempre é definida por três coisas: as vozes que ouvimos, as pessoas que seguimos e as escolhas que repetimos todos os dias. E talvez alguém que esteja ouvindo esta mensagem agora esteja percebendo algo importante. Talvez você tenha se afastado da sabedoria. Talvez tenha tomado decisões apressadas. Talvez tenha ignorado alertas que estavam bem diante de você. Mas aqui está algo muito forte que este capítulo nos mostra. Ainda existe tempo para ajustar o caminho. Ainda existe tempo para ouvir a voz certa. Ainda existe tempo para mudar a direção da vida. Porque a sabedoria não está escondida. Ela continua falando. Ela continua chamando. Ela continua convidando. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Respire fundo por um momento e reflita. Se você continuar exatamente no caminho em que está hoje, onde isso vai te levar daqui a alguns anos? A sabedoria existe para evitar dores que poderiam ser evitadas. E é exatamente por isso que este capítulo é tão poderoso. Ele não quer apenas nos ensinar. Ele quer nos despertar. Iremos entrar em um momento muito especial. Porque agora vem o convite final. Um chamado para uma transformação diária de vida. Ao longo de toda esta jornada, vimos algo muito claro. A sabedoria sempre esteve falando. Sempre esteve alertando. Sempre esteve chamando. E o mais impressionante é que isso continua acontecendo hoje. Todos os dias,
A sabedoria fala quando uma decisão precisa ser tomada. Ela fala quando uma escolha difícil aparece. Ela fala quando surge uma oportunidade que parece boa demais para ser verdade. Ela fala quando precisamos dizer sim para o que é certo e não para o que pode nos destruir. Mas existe algo que muda completamente o rumo da vida de uma pessoa. Não é apenas ouvir a sabedoria, é decidir caminhar com ela todos os dias. Porque a transformação verdadeira não acontece em um momento isolado. Ela acontece em pequenas decisões diárias. Uma decisão de cada vez. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Talvez hoje seja exatamente o dia em que alguém que está ouvindo esta mensagem precisa fazer uma escolha diferente. Talvez hoje seja o momento de recomeçar, ajustar rotas, mudar hábitos, reavaliar companhias, buscar direção em Deus e decidir viver com mais consciência e sabedoria. E se isso falou com você, então este é o momento perfeito para transformar essa reflexão em ação. Se esta mensagem te ajudou de alguma forma, curta este vídeo, siga o canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Porque muitas pessoas estão procurando respostas e, às vezes, tudo o que elas precisam é ouvir a mensagem certa no momento certo. E antes de encerrarmos, eu quero deixar uma pergunta muito simples, mas muito poderosa. Qual será o próximo passo da sua vida a partir de hoje? Porque quem decide ouvir a sabedoria começa a viver com mais paz, mais direção e menos arrependimentos. E esse é apenas o começo da jornada. Nos próximos capítulos, vamos continuar explorando ensinamentos que podem transformar a forma como pensamos, decidimos e vivemos. Nos vemos no próximo vídeo.